Era só mais um dia comum que eu cheguei para gravar no Chapado. Mais um daqueles vídeos sarcásticos, fazendo brincadeiras em cima de filmes idiotas. Quando na minha frente simplesmente eu vi o bigodudo mais estrondoso de todos os tempos, querendo provavelmente que eu investigasse mais um caso bizarro acontecendo no centro de São Paulo. Cara, eu sou Homem-Aranha, não Homem-Piranha. E eu sei, galera, Homem-Aranha no ar, na TV? Não, no streaming, certo? Eu sei que todo mundo tá cansado desses filmes grandiosos, né, de super-heróis. E depois daquele Vingadores Ultimato, a única coisa realmente boa que eu lembro desse tipo de filme foi Deadpool e Wolverine. Let's fucking go! Porque alguns anos depois de Ultimato, pode jogar praticamente tudo que a Marvel fez no lixo ou fingir que não aconteceu, não é mesmo? Porque não faria a mínima diferença. Mas agora parece que a Marvel finalmente, depois de perderem toneladas, não é mesmo, de dinheiro e também o interesse de grande parte do seu público fiel, não é mesmo, botou a cabeça talvez no lugar de novo, com, na minha opinião singela, produtos aí irados, talvez fiéis ao espírito dos personagens retratados neles. Como a série, por exemplo, do Demolidor, que eu achei boa, apesar da maioria dizer que é ruim, mas eu achei boa. Justiceiro, aquele especial que lançaram também, meio longa-metragem, que é muito bom. E existe também um certo hype pro Vingadores Doomsday. Mas antes disso, nesse oceano de Marvel merda, né mesmo, sempre existiu uma propriedade intelectual imune à falta de interesse geral das pessoas e da pouca bilheteria. Homem-Piranha, Homem-Aranha. E todo mundo sempre achou uma merda que os direitos desse personagem Homem-Aranha não estavam nas mãos da Marvel totalmente, sim da Sony. Mas agora a gente percebe, depois de muito tempo, que talvez todos nós percebemos que isso era, na verdade, uma coisa boa. Porque todos os filmes do Tom Holland como Homem-Aranha, no fim das contas, foram honestos. Não é mesmo? E o último da trilogia talvez seja o filme que tenha feito melhor esse lance todo de multiverso em filme, certo? E a gente também teve, não é mesmo, talvez, pela Sony, o melhor produto cinematográfico já lançado com o selo Homem-Aranha nele, certo? Que foram aquelas animações do Homem-Aranha no multiverso, com uma história maneira e um estilo de animação bem foda, diferente. E nessa animação apareciam várias versões diferentes do Homem-Aranha, de diferentes universos, e uma delas foi o Homem-Aranha no ar. Aonde? No SBT? Não, no ar, certo? Inspirado em uma graphic novel que brincava com a ideia do Homem-Aranha existir na década de 1930, com uma pegada aí mais detetivesca, mas mantendo também os elementos clássicos do personagem. E na animação da Sony, a dublagem desse personagem foi feita por talvez o melhor ator de todos os tempos. Não dos tempos recentes, mas mesmo assim, Nicolas Cage. In my universe, it's 1933. E agora, certo, no meio tempo, antes de lançarem o capítulo final da trilogia da animação do Homem-Aranha, que já foi atrasada mais vezes até que o lançamento do jogo GTA 6, resolveram aí fazer um live action estrelando o próprio Nicolas Cage como Homem-Aranha em uma série live action. E talvez o melhor disso tudo, produzido aí pela Amazon e não pela a do rato. Aqui eu tô sendo um pouco injusto, porque a Disney tem acertado também, recentemente. Então, vamos ser justo aqui. 8 capítulos, né mesmo, lançados todos de uma vez, focados aí nesse personagem do Nicolas Cage como Homem-Aranha. Eu vou te dizer que eu acho que eles acertaram, mais do que erraram. E você pode escolher assistir esse seriado tanto em preto e branco, quanto colorido. Eu recomendaria você assistir esse em preto e branco, que captura melhor a vibe que essa série quer passar, certo? Uma história bem mais pé no chão, certo? Que foca num conto mais detetivesco, certo? O equivalente a um filme policial daqueles noir feito em Hollywood em 1930, durante muito tempo. Tem aquelas narrações que você viu no começo desse vídeo, retratando aí um Homem-Aranha bem mais velho que desistiu de ser Homem-Aranha porque foi traumatizado por uma grande perda que ele não pôde evitar da sua namorada Ruby, como todos os outros Homem-Aranhas, só que esse em preto e branco. E ele é meio cínico em relação ao mundo do crime que o cerca, com o chefão, certo, do crime que comanda a cidade, no estilo rei do crime, certo, chamado Cabelo de Prata. Perdão, cadê minha educação? Quer beber? Não. E esse Homem-Aranha, apesar de ter abandonado a carreira de vigilante, ele não consegue exatamente abandonar sua vocação para ajudar as pessoas, certo? Trabalhando aí como detetive particular numa agência falida que ele mesmo criou ao lado da sua fiel secretária e única amiga chamada... Eu esqueci o nome dela. Well.
Janet, claro, sua amiga. E durante aí uma de suas investigações, ele acaba se metendo num caso muito maior do que ele poderia imaginar ou querer, fazendo ele voltar a ter que botar o velho uniforme de Homem-Aranha, certo? Que no caso aqui, o uniforme eu acho que é ao mesmo tempo ridículo e maneiro, que é uma capa de chuva, um chapéu, certo? Não é exatamente prático pra você se balançar, né mesmo, pela cidade inteira, mas ok. Mas funciona visualmente e é maneiro. Eu nunca li essa historinha, né mesmo, em quadrinho do Homem-Aranha no ar, e eu conheço o personagem basicamente da sua pequena participação na animação lá da Sony, mas isso é o suficiente, porque felizmente essa série não se conecta com nada e não é necessário você ter assistido milhões de filmes anteriores pra não ficar perdido na trama. Sendo que eu mesmo nunca tive essa sensação assistindo nada da Marvel, mas a maioria das pessoas, os normais, certo? Eles têm por algum motivo aí. Eles precisam saber tudo. Mas Homem-Aranha no ar funciona sozinho e é muito bom, eu achei. Meio. E a partir de agora, meu amigo, certo? Eu vou fazer um breakdown do plot. E você vai ter alguns spoilers se você continuar nesse vídeo. Mas nada que atrapalhe a sua experiência se você assistir o seriado. Olha, eu já vou te falar, de cara já é um bom negócio, a série não perde muito tempo pra contar a origem desse Homem-Aranha. Eu já fui o Spider, o herói da cidade. Mas depois eu descobri que o seriado inteiro é sobre a origem dele, meio, certo? Mas aqui no começo é simples, é rápido, uma explicação narrada pelo próprio Nicolas Cage, certo? No primeiro episódio, com algumas imagens mostrando, certo? O que ele conta já é o suficiente pra você ficar inteirado nessa pequena origem desse Homem-Aranha de 1930, certo? E mesmo essa origem sendo diferente e inédita, eu achei muito bom, certo? Não focar nos 2, 3 episódios, talvez, contando a origem inteira dele, como ele virou Homem-Aranha. Por exemplo, se alguém filmar de novo a origem do Batman em algum outro filme ou série, é papo de você ir embora do cinema, na hora, certo? E daí a gente já vai direto pra história atual, o foco principal da série, certo? Que é basicamente um Homem-Aranha mais coroa, desistiu dessa vida da luta contra o crime, enquanto ele investiga um dos casos típicos dele, né mesmo? Seu parceiro morre, certo? E ele se vê aí envolvido num caso que envolve também o rei do crime dessa época, certo? Ao mesmo tempo que vão surgindo na cidade pessoas também com superpoderes. E ele se vê cada vez mais envolvido nesse caso, que acaba envolvendo também o prefeito, a esposa do prefeito e o chefão do crime organizado aí, chamado Cabelo de Prata. Ok. E seus únicos amigos, certo, nessa série, nessa aventura, são a sua secretária, Janet, e o repórter intrépido Robbie Robertson. Os únicos que sabem sua identidade secreta e querem que ele volte, talvez, ativa como Homem-Aranha, porque ele tá parado durante uns anos, certo? Enquanto ele investiga esse caso, não é mesmo? E tem que voltar involuntariamente meio a ter que ser Homem-Aranha e meio que lutar contra o domínio do crime organizado comandado por Cabelo de Prata, a gente descobre a origem dos vilões dessa série, certo? Que vão ser o Homem-Areia, Electro e o Lagarto. E descobrimos mais sobre a origem dele também e por que ele parou de lutar todos esses anos, certo? E depois a gente vai ter, né mesmo, a resolução desse conflito aí com o Cabelo de Prata, que vai envolver os seus amigos, os vilões superpoderosos que andam aparecendo na cidade. Tudo isso ambientado nessa Nova York de 1930, certo? E isso é a trama, basicamente, dos 8 episódios, certo? E eu gostaria, nesse meio tempo, de ressaltar alguns pontos que fizeram meu sentido de aranha tilintar. Esse Homem-Aranha que a gente vê na série, interpretado por Nicolas Cage, não é o Peter Parker, ele se chama Ben Reilly, certo? Que é um clone originalmente do Homem-Aranha, certo? E eu não vou explicar essa saga do clone aqui, não é mesmo? E a bússola moral desse personagem aí, Ben Reilly, certo? Esse Homem-Aranha dele mata meio, faz chantagem. Ele não gosta de matar exatamente, mas às vezes, né, acontece de alguém levar um tiro. Às vezes, morto é melhor. Você ainda tá aí, nem tem a ver com o tom do que a gente tá fazendo aqui, mas... E o visual da cidade, a recriação da época, que são incríveis, certo? A série acontece na época da recessão econômica americana, quando existia até aquela lei seca em vigor, sabe? Que era proibido você vender ou importar qualquer tipo de bebida alcoólica, certo? E a série usa esses elementos históricos como meio pano de fundo pra contar essa história. E depois disso, do terceiro episódio, a série dá uma caída meio esquisita, estranha de
nível, certo? Porque eu senti que até o episódio 3 poderia ser uma trama bem fechada, poderia terminar ali mesmo, certo? Se fosse uma história em quadrinhos ou um longa-metragem, por exemplo, ali já meio conclui uma parte da trama, certo? Parece que talvez eles tivessem planejado contar uma história mais curta mesmo e eles acabaram esticando tudo meio sem saber como seguir exatamente a série. E talvez fosse melhor como uma série de animação, certo? E não live action, mas... E eu já falei que essa série deve ser só vista em preto e branco, porque as cenas de ação, a partir do episódio 3, elas dão uma espécie de desnivelada de qualidade. Tem um combate aí do Homem-Aranha no episódio 4, eu acho, com um cara da eletricidade, que é o Electro, que ficou totalmente nível aquelas séries da DC da CW pra baixo. E aqui, vendo em preto e branco, eu usei a desculpa mental, que é meio mal feito intencionalmente pra combinar com o tom da época que a série se passa. Mas colorido, essa parte eu acho que deve ser tenso, hein? De ruim. E o sentido desse Homem-Aranha do Nicolas Cage também funciona como uma espécie de sexto sentido. Quando você tá jogando um jogo e o joystick meio que vibra do PlayStation, ele funciona meio desse jeito nessa série. Meio como um radar de perigo também. Ele funciona também como o sentido de aranha original, certo? Que é basicamente assim. Eu senti o perigo do Renzo jogando uma coisa em mim. E a partir do episódio 4, certo? A gente descobre a segunda origem desse Homem-Aranha do Nicolas Cage. A primeira foi meio que ele parou de ser Homem-Aranha por um tempo, mas você não sabe exatamente como ele ganhou os poderes, né mesmo? Só que ele desistiu da carreira, certo? E essa segunda origem dele é uma releitura até legal do personagem e da própria origem do Homem-Aranha, certo? E eles também, na Primeira Guerra Mundial, parece que eles lutam contra uns alemães, certo? E aí eles acabam liberando, certo, um grupo de prisioneiros que estão sofrendo aí experimentos alemães, que é tipo comer chucrute com salsicha e batata o dia inteiro e tentar não peidar. Esses eram os experimentos dessa época. E aí, no meio desses prisioneiros de guerra, né mesmo, tá um cara meio humano, meio aranha, mutante, que acaba mordendo o Nicolas Cage, certo? E essa é a aranha radioativa dessa realidade que morde ele e dá os seus poderes, certo? E aí, finalmente, também fica esclarecido se a teia que ele vem usando sai realmente do corpo dele ou ele fabricava essa teia. Agora eu sei que sai do corpo dele. E essa cena que esse cara mutante, meio aranha, morde ele é meio tosca, cara. Eu não vou te enganar, não. Mas eu vi em preto e branco, então eu achei honesto, certo? Mas, de novo, colorido... Não. E ele tá contando essa origem, né mesmo, dele pra namorada do cabelo de prata, que é o interesse também amoroso do Nicolas Cage. Sua Mary Jane, digamos assim, só que asiática. E eles meio que começam, né mesmo, o Nicolas Cage e ela, um mini romance a partir do episódio 5, certo? E em uma parte, certo, ele conta pra ela, né mesmo, os dois estão conversando, que depois dele ser mordido por esse homem mutante aranha, certo? Ele teve que, depois disso, começar a ir no cinema pra aprender a ser humano de novo, copiando aí os trejeitos dos atores que ele via nos filmes, certo? E olhava os atores, estudava a forma como falavam, como se mexiam. Mas, quando ele foi mordido, ele já era bem velho. Ele já era adulto. Então, não faz muito sentido ele ter que aprender a ser humano de novo vendo o filme, mas... E eu vou te falar, o que mais segura nessa série é a atuação do Nicolas Cage, apesar de, às vezes, parecer que ele meio perdeu o interesse em alguns episódios de fazer de verdade o personagem. E ele acaba dando o texto quase meio que dormindo. Mas mesmo assim, ele tá maneiro. E eu vou te falar, e o nível da direção nesse seriado, certo? Meio que flutua. Umas partes muito bem dirigidas e outras meio que dirigidas de qualquer jeito. Meio refilmadas, talvez, ou filmadas por outro diretor, não sei. Parece que essa série é dividida em 3 núcleos distintos. O núcleo do Homem-Aranha, o núcleo do vilão e seus capangas, Homem-Areia, Lagarto e alguns outros, certo? E o núcleo do Robbie Robertson, o repórter, certo? Todos esses 3 núcleos dirigidos aí por 3 diretores diferentes. Parece, às vezes, eu não posso afirmar. Muitas vezes não parece que é o Nicolas Cage vestindo aquela roupa. Parece que é um dublê menor, menos parrudo. E às vezes, na mesma, parece um pouco forçado o Nicolas Cage não resolver algumas das situações de enrascada que ele se mete, né, mesmo usando os poderes de Homem-Aranha. E resolvendo tudo usando meio que o poder do acting. O que tá acontecendo? Já que ele é detetive, né mesmo, no seriado, e ele acaba encarnando várias vezes algum tipo de personagem pra se livrar de uma situação. Tai Chi. É isso mesmo. Eu recomendo.
meio como Bento Ribeiro Acting School. Oi, eu sou o John Chaka Chaka e eu estou procurando uma garota chamada Matilda. E aí todo mundo meio que acredita nisso, tá bom? Mas eu vou te falar, a ação é maneirinha. E temos o Robbie também, Robertson, que é o jornalista que trabalha aí junto com o Homem-Aranha, meio indiretamente, tá mesmo? E ele investiga tudo que acontece na cidade, basicamente. Desde Cabelo de Prata até os criminosos superpoderosos começaram a aparecer, até o retorno do Homem-Aranha, a eleição do prefeito, tudo. Tentando aí vender matérias pros jornais, não é mesmo? Também tira todas as fotos pras matérias que ele mesmo escreve. E Nicolas Cage, ele tem bem poucas cenas juntos, eu achei, certo? E o ator é bom. E a série é corajosa até no sentido de pegar, certo, uma história do Homem-Aranha, de história em quadrinho, pra abordar através do personagem do Robert Robertson como era o racismo na época de 1930. Você não vai querer uma mulher branca gritando que tem um negro tentando invadir o seu quarto. O foco da série não é abordar esse assunto, mas ele tá lá. Mas Robbie, ele sabe se virar sozinho mesmo nessa época. Mas Robbie, ele é espertão, né mesmo? E é baseado até num personagem que existiu na história do Peter Parker original nos quadrinhos. Ele foi editor-chefe do Clarim Diário por muito tempo e era o Robert Robertson, né mesmo? Em vez deles usarem o JJ Jameson, eles usam esse personagem que trabalhava, era subalterno do JJ Jameson no jornal Clarim Diário, certo? Mas eu achei, isso é uma opinião minha, que o ator que interpreta o Robbie, às vezes ele tava meio nervoso no seriado, em algumas cenas, certo? E algumas cenas que ele tá com o próprio Nicolas Cage, eu tenho certeza que eles gravaram separados e depois eles montaram a cena junto, com o Nicolas Cage inserido. Por algum motivo, conflito de horário, os atores não se deram bem, ele tava nervoso de contracenar com o ícone Nicolas Cage. Todos esses motivos são válidos. Did a good job of setting a couple of meetings before we shot where I could drop the nervousness. E eu poderia apontar 2 momentos que eu achei que ele tava nervoso no episódio 2 e 5. Assistam e percebam por conta própria. E o Cabelo de Prata, o ator que interpreta também, ele é um bom vilão, interpretado aí por um ator bem maneiro também. Relembrando aí a ideia, certo, do que seria algum gangster desses de filme antigo daquela época. Brendan Gleeson. É aquele ator que, né mesmo? Você sabe que você já viu ele em vários filmes, só que você não sabe o nome dele. Mas eu já vi. E ele é bom. E ele interpreta super bem esse personagem Cabelo de Prata, só que no decorrer da série, o personagem dele começa a dar alguns sinais de ser uma caricatura meio unidimensional, certo? Eu sou mal. Eu sou sempre mal. Tudo é mal, eu atendo o telefone malvado, eu trato todo mundo mal, eu sou mal. Ele poderia ser mais rico um pouco, esse personagem do Cabelo de Prata, ter algumas camadas a mais, certo? E não só mal. E ele é o vilão principal e tem 3 capangas dele também, super poderosos, o Homem-Areia, o Lagarto e o Electro. E eles trabalham pro Cabelo de Prata, enquanto o Cabelo de Prata, ao mesmo tempo, trava sua guerra pessoal contra o prefeito de Nova York pra comandar a cidade inteira. E eu vou te falar, o Homem-Areia e o Lagarto são ok, mas o Electro, puta que o pariu, é muito ruim. O ator tá em outra série completamente diferente. Eu e o Spider trocando socos na Sexta Avenida. E o jeito que ele interpretou esse personagem é podre. Ele parece, na verdade, uma espécie de jovem Jô Soares, interpretando um daqueles personagens meio Zorra Total, naquele programa dele antigo, Viva o Gordo. Mas no final das contas, eu vou te dizer, eu gostei da experiência de assistir essa série. Apesar de ter algumas barrigas na trama, certo? Especialmente nos episódios 4 e 5. Mas depois ele recupera bem a partir do episódio 6 pra cima. Mas essa coisa que eu inventei na minha cabeça da paródia, eu não sei se isso é exatamente verdade, porque eu só assisti a versão preto e branco. E eu não sei se colorido funciona pra essa série. E eu nem tentei descobrir. Eu não arrisquei. Poderia, na verdade, durante os episódios, como teve naquele WandaVision, sabe? Alguma coisa meio que emulasse um pouco dos filmes da época, sabe? Passar, às vezes, um comercial estranho daquela época pra dar um charme na narrativa, que às vezes fica meio arrastada desnecessariamente, quebrar um pouco do ritmo, sabe? Podia ter uns mini comerciaizinhos. Cigarros. Os médicos recomendam que você fume 3 por dia para ter uma saúde saudável e uma vida longa.
Podia ter algumas coisas, sabe? Pra dar um tom um pouco mais... Eu vou te dizer, no final das contas, metade da série é bem feita e dirigida, mas a outra metade é mal feita e mal dirigida e bem ruim. Eu acho que vários dos atores nessa série nem se encontraram na vida real pra gravar as suas cenas juntos nenhuma vez, eu acho. E eu me perguntei às vezes, se não fosse o Homem-Aranha aí, na tela, mas qualquer outro personagem, eu gostaria do que eu tô vendo? Ou continuaria assistindo? Não. Mas é ok. Nicolas Cage, a atuação dele salvam, eu achei, boa parte dessa série. No final das contas, eu fiz uma avaliação precoce no meu Instagram, avaliando ela como nota 8, muito boa, porque eu só tinha assistido até o episódio 3. Mas depois que eu assisti ela completa, do 1 ao 8, eu daria pra esse seriado uma nota, talvez, 6,5. Ele tem potencial, garoto, mas poderia ser um pouco melhor, certo? Um pouco mais interessante, com um pouco mais de ritmo e os personagens um pouco mais bem elaborados. E o Electro, pra mim, é horroroso. E as cenas de luta foram bem duvidosas, a maior parte delas. Mas, no final das contas, mesmo, é só mais um dia aqui no Chapado, avaliando alguma coisa. Então, fiquem comigo que eu tenho que ir pra minha reunião. Teia. Eu atiro por outro buraco. Não é exatamente teia.